Olá, família! Estamos juntos, 2023, reunidos para encerrar com esta obra. E eu peço desculpas pela minha grande ausência. O que aconteceu? Preciso dar uma explicação. Eu tinha umas 3 pilhas de livro para fazer um trabalho e eu peguei este livro e coloquei na prateleira ali em cima. O que aconteceu? Meu filho retirou aqueles livros ali em cima, são dele. São nossos, né? São livros infantis, infanto-juvenis que eu uso para o meu trabalho também e a gente lê juntos. O que aconteceu? Que ele retirou alguns livros e guardou no armário e não me comunicou. Dentro dessa pilha de livros estava o nosso livrinho. E eu procurei, nada de encontrar. Como eu estou me recuperando de um problema de saúde que eu compartilhei já com vocês, o problema no ombro, eu estava sentindo muitas dores, eu não tinha condições de ficar muito tempo no computador, eu não tinha onde apoiar o braço. Agora que eu já tenho uma melhora, já não sinto tantas dores, consigo usar o computador, consigo digitar. Eu de novo fiquei procurando um livro e quando foi que eu encontrei? Recentemente, né, com a virada do ano, pegando a lista de materiais escolar, vendo o que meu filho tem que dá para aproveitar para esse ano, e eu descobri que os livros estavam ali junto com as apostilas da escola, o material, né, da escola. E foi até bom, porque agora ele começou a ler os livros que ele guardou no armário. E a gente está lendo aqueles livros juntos. E nós vamos hoje encerrar esta obra. Eu vou fazer um compilado dos últimos capítulos, porque nós estávamos falando sobre inteligência emocional e temos aqui o capítulo Analfabetismo Emocional e a aprendizagem emocional da criança. Na sequência, ele fala dos educadores espíritas, quem são. Então, nós vamos dar uma ênfase para o trabalho nas casas espíritas, né, dos estudos com a família, a educação no lar, o departamento da família dentro do centro, e encerra-se o livro. Vamos dar uma retomada. Nós falamos de inteligência emocional, o livro de Daniel Goleman, que ele menciona na obra, e aqui na aprendizagem emocional ele cita novamente, também falando do analfabetismo emocional. Então, o que a gente pode entender por analfabetismo emocional? Se nós temos a referência a analfabetismo, para dizer das crianças que não aprenderam a ler e escrever, nós também temos a expressão analfabetismo funcional, que são também, né, quando a gente aprende a ler e escrever, não basta simplesmente ler e escrever, é preciso entender aquilo que foi escrito, aquilo que está sendo lido. Então, o que nós fazemos quando estudamos uma obra, né, fazemos a leitura de um livro, não é simplesmente ler, é interpretar o que está ali, é compreender o sentido. O analfabetismo funcional é uma deficiência, então a gente ensina a criança a ler, a escrever, mas a criança tem dificuldade para interpretar. O que isso tem a ver com essa expressão analfabetismo emocional? É que a criança ela tem dificuldade de interpretar, de compreender aquilo que ela está sentindo. Ela não consegue identificar e nomear a emoção. Isso faz com que ela reaja, então ela vai
colocar de uma forma não verbal, então o comportamento dela vai expressar a emoção. Significa muitas vezes que nós vamos chamar o comportamento da criança de birra, por exemplo, de mau comportamento. Ela é agitada, irrequieta, desobediente, teimosa, agressiva, preguiçosa, tranquila, boazinha, quietinha. São rótulos que nós damos interpretando o comportamento da criança, mas quem está interpretando é o adulto. A criança, com essa característica do analfabetismo emocional, ela não consegue entrar em contato com aquela emoção para identificar e nomear, e aí sim dizer para o pai, para a mãe, para os educadores, professores, que eu estou cansada. Não é que eu seja preguiçosa, eu não dormi bem essa noite, eu estou cansada, eu estou com sono, preciso dormir. Ou então, eu estou irritadiça, mas não é porque eu sou uma criança irritada, né, nervosa. Eu estou irritadiça porque eu estou com sono e eu estou me esforçando para ficar acordada, ou então estou com fome. Ela tem uma condição, às vezes, fisiológica que leva ela a ter uma emoção e essa emoção faz com que ela manifeste via comportamento. Muitos casos com que eu trabalho, em que a queixa dos pais é que a criança faz birra, e a gente já falou aqui que birra, na verdade, é uma comunicação de uma necessidade não atendida, de um desconforto dessa criança, de um desespero, diria Montessori. A criança está desesperada, tentando manifestar o que ela está sentindo, expressar, que ela não tem palavras, então ela é analfabeta para expressar a emoção que ela está sentindo. Ela vai manifestar pelo corpo. Então, ela vai chorar, ela pode gritar, ela pode espernear, ela pode bater, ela pode morder, ela pode se jogar no chão, ela pode se esconder, ela pode, né, cuspir a comida, atirar coisas longe. Então, eu acompanho essas situações das famílias em que a criança joga coisas no chão e fica olhando para os pais para esperar a reação deles. Não está testando, não está manipulando, ela não está provocando esses pais de jogar e olha só o que ela faz, ela joga no chão e olha para mim, ela me desafia. Isso é interpretação do adulto. O que essa criança muitas vezes está fazendo é esperar a reação dos pais para ver se eles entenderam o que está se passando no interior, no mundo interno, psíquico, emocional da criança. E a gente precisa ter muita calma nessa hora para não ficar rotulando e brigando. Então, também tem relação com os outros capítulos aqui, quando nós vamos falar da inteligência emocional na criança, porque nós vamos precisar ensinar, trabalhar essa questão do analfabetismo para quê? Para alfabetizar, para essa criança aprender a reconhecer suas emoções, identificar, nomear e poder se expressar de uma forma mais coerente com aquilo que ela sente, mais adequada ao ambiente em que ela vive, ao contexto. Então, nós temos uma tarefa muito grande, aí a implicação dos pais. Então, já aqui juntamos os vários capítulos para mostrar a importância dos pais, das mães, dos educadores em geral, para fazer com que essa criança se sinta bem, porque é uma criança que se comporta desta forma, né, irritada, se joga no chão, ela grita, ela chora, é uma criança que não está bem. Também já falamos sobre isso. E na disciplina positiva, a Jane Nelson fala, né, que a gente não pode piorar essa situação, ou seja, brigar com uma criança que já está se sentindo mal. Então, ela vai ficar pior. Recentemente, né, estamos falando dessa semana, um vídeo
de um pai que estava na praia. Ele agrediu as suas 2 filhas, uma agressão muito séria, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas foi filmado. Isso significa o quê? Que nós ainda presenciamos publicamente os pais se sentindo autorizados a repreenderem os seus filhos por meio de castigos e punições. E nós já discutimos aqui também, não vou entrar em detalhes, no sentido da vara, né? Então, faço parte de um grupo de mães, de profissionais, e as mães me perguntaram, porque algumas, né, têm, por causa da religião, essa crença do uso da vara como correção. Mas, de novo, nós estamos falando do analfabetismo, né? O analfabetismo funcional, ele vai fazer com que a gente tenha dificuldade de entender o sentido das palavras. E as metáforas, que a Bíblia tem muito disso, ela usa de metáforas, né? As metáforas, as parábolas que Jesus contou, por exemplo, a gente precisa ir a fundo no entendimento dentro de um contexto daquela sociedade, das práticas culturais, e a metáfora, a ironia, esses usos de figura de linguagem, eles são distorções da linguagem. Então, a gente não tem a linguagem no seu sentido literal, a gente tem uma abstração. E o que acontece? Muitas pessoas têm dificuldade de abstrair esse conceito. A criança, até os 6, 7 anos, ela não tem essas condições. E digo até mais, com 12 anos é que ela começa a desenvolver o pensamento abstrato. Então, ironia, metáforas, né? E vamos entender aqui esses usos desses simbolismos, até nas leituras que nós fazemos, por exemplo, da Bíblia, muitos adultos têm dificuldade de abstrair dali o sentido e fica com a palavra no seu sentido literal e não no sentido simbólico, né, abstrato. Então, a vara significa ter que fazer uma correção. Embora em alguns momentos a gente leia e possa entender que, de fato, se usava vara naquela época, né? Como hoje a gente está discutindo o uso de chinelo, de cinto. Nós precisamos alterar as nossas práticas educativas. Nós precisamos hoje ensinar respeito a essas crianças. E por onde começa? Começa pelos pais. Nós vamos terminar a nossa jornada com a leitura do livro Educadores do Coração, com as mesmas coisas que nós falamos lá no início. Quem precisa de educação são os pais. Os pais, as mães, os professores precisam ser educados, precisam de um trabalho de autoconhecimento para poderem servir de guia, porque disciplina, né, disciplinar, vem de discípulo, e discípulo é aquele que segue o mestre. E nós temos um mestre, que é o Jesus. E hoje mesmo eu fiz uma leitura de manhã muito bonita de uma passagem de Emmanuel, eu vou deixar aqui nas descrições. Emmanuel estava falando disso. O quanto que nós nos falamos, nos chamamos, né? Nos colocamos um título de servidores do Cristo, de seguidores, de discípulos. E eu já disse também em outra oportunidade que quem vai dizer que nós de fato fomos discípulos do Cristo vai ser o próprio Cristo. Jesus é que vai nos reconhecer, porque muitas vezes nós batemos no peito e dizemos que somos cristãos, mas não estamos fazendo o que Jesus ensinou. Então, é essa
grande dificuldade e o nosso maior desafio. Nosso maior desafio é seguir o Mestre. Tem que começar pelos pais, para que os pais se tornem exemplo, se tornem mestres, com a letrinha minúscula, né? Mestre, guias, mentores dos seus filhos. Aqui, nesse capítulo Aprendizagem Emocional da Criança, o Walter Marcelo cita André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, que ele fala da lei da influenciação psicológica dos pais. E é importante a gente mencionar isso. A maneira de alguém que recebe esse ou aquele tipo de educação em estado de sonolência, o espírito reencarnado no período infantil recolhe dos pais os mapas de inclinação e conduta que lhe nortearão a existência. Em processo análogo ao da escola primária, pelo qual a criança é impelida a contemplar ou mentalizar certos quadros para refleti-los no desenvolvimento natural da instrução. Com essa passagem, o que a gente pode entender? Primeiro que o espírito, quando reencarna, ele entra num estado de sonolência. Esse estado de sonolência, uma hipnose terapêutica, também já falamos desse termo, que é usado por Emmanuel, e Maria Montessori fala de 0 a 3 anos, a uma mente absorvente inconsciente. Então, Maria Montessori está muito afinada com o que diz aqui a doutrina dos espíritos. Ela percebeu essa condição do espírito reencarnante, então, da criança pequenininha de 0 a 3 anos. O que ela está fazendo? Ela está ainda inconsciente, ela não tem filtros, ela não tem capacidade de pensar, né? O seu cérebro está em desenvolvimento, sua parte cognitiva em desenvolvimento. O que ela já tem pronto, já desenvolvido no cérebro? É a parte emocional. Ela sente as emoções, ela tem as emoções, porque são elas que vão garantir a sobrevivência. Então, ela está com dor, ela precisa manifestar. Ela está com fome, ela precisa se manifestar. Ela está triste, ela precisa também. Ela está alegre, ela está com medo, ela está com raiva. Isso ela vai se expressar, porque a única forma que ela tem de se comunicar é através do seu corpo, que ela ainda tem poucas habilidades, né? Ela está desenvolvendo essa capacidade motora, então ela ainda não consegue coordenar muito bem o seu corpo. Com 1 ano ela vai conseguir andar e ela vai conseguir manipular, né? Com talheres, comida. Então ela vai adquirindo uma autonomia muito gradativamente. E o que acontece? Nesse momento ela absorve. Ela precisa aprender. Então, ela precisa aprender a falar, ela absorve a língua da família, né? A forma como a família se comunica com ela. Então, também aprendemos a falar com sotaque, né? A forma e a entonação, os gestos, a criança vai imitar. Ela quer aprender, ela quer se integrar neste grupo social que ela nasceu. Então ela vai recolhendo as impressões. E esses pais têm a sua bagagem. Eles têm mapas de inclinação e conduta que vão nortear a existência. Nós temos. E nós vamos, com essas informações, influenciar as crianças. Então, essa é a grande importância. Por isso que André Luiz fala, né? Da influenciação psicológica dos pais. Os pais, as mães, os educadores influenciam na formação da personalidade, influenciam as emoções, influenciam todo esse campo de vibração da criança, em que ela capta e ela responde por meio das suas emoções e comportamentos não verbais. Essa criança absorve tudo que ela capta, seja nesse nível, né, espiritual, esse
invisível, né, das vibrações, da energia, e ela capta também aquilo que ela está vendo, e ela está sentindo através dos seus órgãos de sentido. Então, o que ela está ouvindo, o que ela está vendo, o que ela está, né, sentindo de gosto, de tato, tudo isso vamos dizer assim, informações em que ela vai absorvendo e aprendendo. Então, por que a gente precisa trabalhar com os pais, com as mães, com os educadores? Por que eles precisam se educar primeiro? Porque eles são os primeiros influencers, né, para utilizar a palavra da moda. Eles são os primeiros que vão influenciar as crianças. A criança, ela vai gravando, e eu já ouvi, né, pessoas falando, a criança não lembra nada da infância, então não tem problema. Tem problema sim, porque ela não grava na memória que a gente vai chamar de memória explícita, aquela memória de evocação. Então, nós não vamos conseguir dizer, olha, quando eu tinha 1 ano de idade, eu lembro disso, disso, aquilo. A gente não vai conseguir fazer isso porque o cérebro não tem essa parte desenvolvida. Mas existe a memória implícita, essa memória que registra tudo isso aqui que é absorvido. Então, como é que a gente aprende a falar se não tem uma assimilação da linguagem e uma memorização? Então, isso tudo se dá num processo cerebral de desenvolvimento extremamente complexo. Nunca o cérebro vai se desenvolver tanto quanto nesse período de 0 a 1 ano de idade. É muitas conexões neuronais se dão nesse momento. E até essa primeira infância, muito idade de desenvolvimento. Depois tem todos os processos de poda neural, ou seja, aquilo que não está sendo utilizado vai ser cortado e aquilo que foi utilizado, né, se estimulou, vai permanecer e vai ser reforçado. Mas isso é questão da neurociência. O que a gente quer dizer com isso? Que nós formamos padrões de comportamento desde a infância, que a criança tem memória sim, ela não grava como se fosse um vídeo, né? Ele fala que gravando e filmando todos os fatos psicológicos, não é gravando como se fosse aqui uma câmera, como nós estamos. Né? A criança não vai ter essa recuperação de memória, nenhum de nós tem, a nossa memória não funciona como uma câmera de vídeo, né? Mas ela capta informações que são significativas, né? Que tem por repetição ou ela tem um impacto emocional. Então, a memória registra isso. Então, nós vamos cuidar do conteúdo que nós vamos expor à criança. A gente não se preocupa com o conteúdo que ela está assistindo na televisão, com o conteúdo que ela tem acesso na internet, nas redes sociais, senão a gente deveria, né? Mas se a gente está preocupado com isso, também devemos estar preocupados com o conteúdo que nós expomos à criança através do nosso próprio comportamento, da nossa própria linguagem. A vida em família, fala Daniel Goleman, é onde iniciamos a aprendizagem emocional. Nesse caldeirão íntimo, aprendemos como nos sentir em relação a nós mesmos e com os outros. E como os outros vão reagir a eles. Aprendemos como interpretar e manifestar nossas expectativas e temores. Então, veja que o aprendizado emocional nos retira da condição de analfabetismo. Né? E nós vamos aprender a interpretar e a manifestar o que nós sentimos. Expectativas, temores, todas as emoções. Aprendemos tudo isso não somente através do que nossos pais fazem e do que dizem, mas também através do modelo que oferecem quando lidam individualmente com os próprios sentimentos e com aqueles sentimentos que se passam na vida conjugal. Dá para entender o quanto é importante? A criança, ela não aprende só pelo aquilo que a gente fala. Ela não aprende só por aquilo que ela vê, com aquilo que a gente faz. Mas tem um modelo
que é individual, o modelo, não, ou a gente pode chamar de estilo parental da mãe, estilo parental do pai. Então, é um estilo, é o exercício da parentalidade, de cada um vai imprimir nessa criança uma forma como ela vai entender como que ela deve lidar com os seus próprios sentimentos a partir do modo como o seu pai ou sua mãe, os seus avós. Parentalidade são todas aquelas pessoas que têm ali uma responsabilidade, um cuidado da criança. Então, nós já também falamos sobre o conceito do exercício de parentalidade, né? Não é ser pai e mãe, né? A parentalidade fala de todas aquelas pessoas. Então, o exercício, todos nós exercemos a parentalidade quando estamos cuidando de uma criança e nesse cuidar nós influenciamos psicologicamente, emocionalmente e também intelectualmente aquela criança, porque nada está separado, tudo está associado. Essa criança está desenvolvendo a sua parte cognitiva. O que vai acontecer? Ela vai perceber como cada um de nós lida com os próprios sentimentos. Ela vai aprender nos observando, nos imitando, né? Tendo como exemplo. Então, se nós estamos toda hora reclamando da vida, foi a postagem que eu coloquei hoje, né? Se a gente está reclamando, se a gente está apontando o erro das pessoas, mas não estamos antes dizendo para elas como que elas devem fazer, né? É muito fácil a gente dizer, ó, você está errado, você fez tudo errado, mas a gente explicou para ela como que era para ser feito, o que a gente esperava que ela deveria fazer, a gente orientou. Então, por que está reclamando e está apontando o erro? Vamos ensinar primeiro. Então, isso foi uma postagem que eu fiz hoje. Então, ela está vendo. Como que eu lido com o erro? Eu fico com raiva? Como que eu lido com a frustração? Existem as birras dos adultos. Adulto no trânsito é muito birrento, né? Gosta de reclamar do outro, da forma como o outro está dirigindo, né? Eu li, né, recentemente exatamente isso. A pessoa que buscava regular suas emoções e ela dentro do trânsito, no carro, né, dirigindo, ela ficava muito nervosa. E o que ela passou a perceber? Que aquela pessoa que está dirigindo, ela não tem controle. Né? Não adianta xingar. Se ela xingar, quem está se contaminando é quem xinga, não quem está ali. Está recebendo uma energia, mas se ela tem proteção, ela não vai receber, ela não vai assimilar aquela energia. Mas nós estamos gerando essa energia ruim dentro de nós e emanando para os outros. Então, essa pessoa fez o quê? Essa regulação emocional. E olhou e falou, será que ali no carro tem uma pessoa que está com alguma dificuldade, por isso que ela está dirigindo dessa forma e tal? Quando ele ultrapassou no carro, ele percebeu que era uma senhora idosa e que estava muito assustada. Então, provavelmente, se ele buzinasse, xingasse, passasse do lado dela, a senhora ia ficar muito mais assustada, muito mais até descontrolada. Então, é preciso fazer o exercício do nosso controle. Né? A gente não faz o controle emocional, mas a gente faz a regulação emocional. A partir do quê? Da alfabetização, de aprender a lidar e desenvolver inteligência emocional. Então, aqui está quando ele fala que a criança vai aprender a se regular a partir da regulação emocional dos adultos. É o que a gente chama de corregulação emocional. Que a criança pequena não tem capacidade de fazer a regulação emocional. Por quê? Porque o cérebro, essa parte aqui mais da frente, que é o córtex pré-frontal, ele está em desenvolvimento e ele que é responsável pelas funções executivas. Então, raciocinar, a lógica, toda essa função aqui que precisa, né, parar para pensar, analisar, chegar a uma conclusão e tal, a criança está desenvolvendo. Ela não tem condições de pegar a emoção dela e falar,
fazer um raciocínio, então eu deveria agir dessa forma, como a pessoa no carro, no trânsito, fez. A criança não tem essa capacidade. Quem tem é o adulto com inteligência emocional, é o adulto com capacidade de regular suas emoções. Então, o adulto faz isso com a criança. A criança que está fazendo a birra, entenda-se birra ali, tendo um comportamento que aos nossos olhos é inadequado, mas aos olhos da criança é um comportamento em função do seu desespero, porque ela não sabe o que fazer, ela não encontrou outras vias de comunicação que não fosse aquela. Então, essa criança precisa que a gente chegue até ela e traga para nós, né? Um acolhimento. Eu estou vendo que você está agitada, estou vendo que tem alguma coisa te incomodando, eu estou aqui para te ajudar. Vamos sair daqui? Vamos dar uma voltinha? A gente afasta a criança do ambiente, tenta falar com ela, tenta procurar com que ela respire, se acalme, não leve a criança direto para a cama, não, vamos deitar e dormir e acalmar, porque não funciona. Aí a gente fica frustrado, achando que a criança, né, não consegue, ela fica agitada. Realmente, você pega um bebê que está chorando, que está com fome, não, vamos acalmar, põe ele para dormir. Põe ele no berço, deita ele no berço que ele vai dormir e acalmar. Não vai, ele vai ficar chorando no berço em maior desespero. Então a gente precisa acolher, acalmar, atender a necessidade daquela criança, porque ela está tentando comunicar alguma coisa. Então, o que é que você está precisando? Eu estou aqui, eu vou te ajudar. Vamos acalmar primeiro, ó. Eu estou calma e eu acalmo a criança. Se a criança está irritada, eu me irrito com a criança, o que acontece? Eu me regulei pela criança. Então, eu acabei me desregulando. Na verdade, foi essa. A criança desregulada, o adulto que não tem a inteligência emocional, não tem essa competência, essa habilidade, ele se desregula. E é o que a gente vê muitas vezes, os pais, quando batem nos filhos. Essa cena muito infeliz que teve nessa semana, do pai completamente ali transtornado, é a palavra que a gente pode falar, batendo, agredindo as suas filhas. Né? O que acontece? A lei proíbe, né, esse tipo de coisa. Então, agora quem está com medo de ser punido e castigado é o pai. E aí é interessante a gente perceber. Quando eu sou o poderoso, né, tenho autoridade e eu castigo meus filhos porque eles são menores, mais fracos, né, frágeis, inferiores, essa ideia que muitas vezes percorre a mente do adulto que exerce o autoritarismo, eu sou poderoso e eu ajo em cima desses mais fracos, eu quero que eles me obedeçam, então eu exijo através do uso da força, do castigo, da punição. O que acontece quando tem alguém superior, mais forte, mais poderoso, que o oprime? Então vem um policial e pode dizer, olha, isso que está fazendo é um crime, você vai preso. Aí a gente fica com medo. Dá para sentir o medo da criança quando ela está sendo ameaçada, quando a gente está sendo ameaçado. Dá para fazer essa ponte. Dá para despertar nossa consciência do que nós temos feito, não educa. Pelo contrário, apavora. Porque quando nós estamos nessa mesma condição que a criança se encontra de ameaça, de punição, em que ela está apavorada, quando a gente está nessa situação e fica apavorado, o que a gente quer? É que alguém bata na gente e nos ponha na prisão? Ou a gente quer acolhimento, compreensão, quer que alguém nos escute as explicações que nós temos para dar? Essa criança, ela precisa que alguém escute o que ela tem a falar, mas que ela não consegue expressar. Essa criança precisa que nós tenhamos uma escuta sensível, uma empatia, a gente capte o que está por trás daquele comportamento, porque ela não tem habilidade, ela não tem condições de falar, e o adulto fica preso na palavra.
e tem que ir além. A palavra é um pouquinho dentro da nossa comunicação. Comunicação não verbal, ela é mais de 50% da nossa fala, muito mais, 70%. Né? A gente tem a comunicação verbal, o uso da palavra, em torno de 20 e poucos por cento. Depois tem a entonação, a modulação da voz. Então, vamos pensar um pouquinho nisso, né? E aí ele termina aqui com a citação do Goleman falando: alguns pais são professores emocionais e talentosos, outros são atrozes. Então, a gente precisa entender que, da mesma forma que nós temos a missão de educar nossos filhos e vamos influenciá-los, nós podemos influenciar pelo lado, né, dos valores, do desenvolvimento dessa personalidade com bom caráter, né, com qualidades, com ética, né, a moral. Nós também temos essas práticas que também ensinam muito. Ensinam muitas vezes que a resolução de problemas fica na palma da mão, do chinelo, do cinto, da vara, né? Do grito, da ameaça, né? Que muitas vezes é o uso da força. Então, quanto mais poderoso, quanto mais forte, quanto mais eu tenho alguma arma na mão, eu ameaço, eu tenho poder, eu te controlo. As crianças também são ensinadas e elas podem replicar com os seus colegas na escola, colegas depois do trabalho, nos seus relacionamentos amorosos, né, conjugais, ou com o uso da violência. Nós podemos ensinar a violência e é preciso dar um basta. Então, nós vamos encerrar toda essa nossa jornada com um apelo, porque eu acho que a minha missão, e eu tomei isso como missão para esse ano eu vou fazer um trabalho com mães que estão sendo vítimas de violência, com mães que têm crianças vítimas de violência, para dar um basta, para a gente fazer uma educação emocional. E o finalzinho desse livro é sobre esses educadores espíritas, nós educadores espíritas. Então, eu faço um trabalho na casa espírita para despertar a consciência dos pais, das mães, de todos os familiares que quiserem participar, para que a gente entenda a nossa missão. A nossa missão de educação é nos educarmos. E nos educando, nós conseguimos ser bons educadores para os filhos, né? Mais talentosos, como ele falou aqui, mais prudentes, mais respeitosos, mais amorosos, gentis. A disciplina positiva fala de firmeza, né? A gente não está permissivo, né? Não é fazer o que a criança quer, reconhecer o que a criança precisa, as necessidades dela e atendê-las, mas aquilo que não pode fazer, não pode falar com respeito, com firmeza, com gentileza, mas saber colocar para a criança aquele caminho que ela deve trilhar, que ali ela vai encontrar, né? E encontrar, eu vou dizer, né? O amor, o respeito, ela vai encontrar Jesus. Nós precisamos colocar, né, a missão dos educadores espíritas e os dos pais espíritas é fazer com que essa criança encontre Deus, encontre Jesus. Então, a orientação de pais está aqui na obra, né? Claro, esse livro foi para com essa finalidade, né? Ele fala do Departamento da Família, no capítulo 29, e da reunião de pais espíritas, que é o trabalho que eu faço na evangelização infanto-juvenil, e tem a evangelização dos pais, né?
é preciso entender que evangelizar não é só para as crianças e para os jovens. Evangelizar é para todos os corações. Nós estamos aqui, espíritos que nós precisamos ser evangelizados. Ou seja, nós precisamos viver o evangelho. Se nós queremos ser reconhecidos como cristãos, se nós queremos ser reconhecidos como servos de Cristo, se nós queremos ser reconhecidos por Jesus, é pelas nossas obras, é por ter feito, é por ter concretizado, é por ter vivido o evangelho como ele viveu. Jesus não criou religião, ele não fundou o cristianismo, ele viveu a boa nova, o evangelho, a boa nova. Ele viveu a notícia que ele veio nos trazer. Ele viveu, ele mostrou. Ele foi o grande mestre. Por quê? Porque ele já estava evoluído. Ele já era, vamos dizer assim, já no maior grau de perfeição que esse espírito alcançou, né? Que nós conhecemos, né? O espírito mais evoluído que esteve entre nós, Jesus. Ele vivenciou isso tudo, ele sabe, ele conhece, ele veio nos trazer e veio de uma forma humilde, simples e amor a todos, não separou ninguém, pelo contrário, o trabalho dele era unir, né? Mostrar que todos somos filhos de Deus, que temos que caminhar rumo ao quê? A Deus. Quero agradecer muito, de coração, toda essa jornada que nós fizemos. Eu aprendi muito, espero ter podido ser uma facilitadora. Posso ter sensibilizado os seus corações para que vocês também possam continuar na sua jornada de evolução, poderem, no fundo do coração, desejar uma transformação para acolher as crianças, todas as crianças, não só os seus próprios filhos, os seus netos, seus sobrinhos, não se limitam ao círculo familiar. Nós somos uma família universal. Abracem todas as crianças. Como eu disse, a minha missão é trabalhar para que não haja mais violência, mas amor. O que nós queremos é amor, o que nós queremos é viver esse evangelho, viver essa boa nova. Então, esse é o convite que eu deixo. Eu agradeço imensamente, peço para que Deus ilumine o caminho de todos vocês que me acompanharam nesse período todo que nós ficamos reunidos, e agora, 2023, aguardem novidades, porque vou preparar com muito carinho uma nova jornada para a gente trilhar, também dentro dessa visão, dessa prática, porque isso aqui, essa é a minha missão, isso é o que eu tomei para mim e é o que eu tenho para dar, né? A gente dá o que tem, então eu quero dar aquilo que eu conquistei e aquilo que eu continuo estudando muito, aprendendo muito, e porque, em primeiro lugar, né, eu tenho que me educar, eu tenho que me transformar. E desejo isso para este ano e todos os anos da vida de vocês, para que a gente se ilumine cada dia mais um pouquinho, se torne lúcido, consciente. Despertar a consciência é o que nós temos que fazer aqui. Muita paz, muito amor, muita gratidão a todos vocês, e a gente se vê no próximo encontro.